Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando dos seus familiares. E é um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento de aula de filosofia. Sejam todos bem-vindos de fato. Eu sou o professor Denilson e estamos iniciando hoje o segundo bimestre. Então, aluno, desejo a você sucesso nesse segundo bimestre e desejo também muito empenho, muita dedicação, muita coragem para estudar, correr atrás do conhecimento. Então, eu peço e agradeço a você pelo empenho e dedicação que você teve no primeiro bimestre. Muitos alunos, de fato, corresponderam e a gente fica feliz com o sucesso de vocês, certo? E estamos hoje, como eu já falei, iniciando o segundo bimestre, ainda alguns alunos online, só estudando através das videoaulas, mas eu peço a você, meu querido aluno, minha querida aluna, se você já tem possibilidade, condições de voltar para a aula presencial, volte, porque é na comunidade escolar, no contato físico, presencial mesmo, né, que a gente realmente gosta e que a gente sempre foi acostumado a estudar dessa forma. Então, se você já tem a possibilidade, tá com tudo bem com você, com seus familiares, então volte para a aula presencial, que você vai ser de fato muito bem acolhido e nós estamos aguardando você na aula presencial. Então, para essa aula, peço que você assista a videoaula até o final, com muita atenção, fazendo as suas anotações, fazendo a marcação no livro, nos textos que nós vamos ler, que nós vamos estudar, que nós vamos refletir, certo? E desejo e reitero para você dedicação, empenho, porque você sabe que uma das melhores coisas é a aquisição do conhecimento. Então, se você adquirir o conhecimento vai transformar sua vida, você vai ter o saber necessário para fazer os testes, fazer as provas e se preparar para as provas futuras, né? Para o Enem, para os vestibulares, para os concursos que vocês irão fazer daqui para frente. Então, veja que ter conhecimento nunca é demais. Quanto mais você adquire conhecimento, seja em qualquer área, seja filosofia, seja matemática, português, sociologia, todo conhecimento ele é bem-vindo e vai fazer você crescer, desenvolver, e você de fato vai estar preparado para as provas que virão. Então, meu querido, minha querida, vamos fazer das nossas aulas de fato uma aula de aprendizado. No final da videoaula você vai ter a possibilidade de interagir com o professor e conta comigo. Sempre digo que você pode contar comigo, estarei disposto a ajudar você a crescer, a se desenvolver intelectualmente, certo? Porque o conhecimento transforma a nossa vida e nós transformamos a vida do mundo, não é verdade? Então, vamos correr atrás do conhecimento e se prepara aí que a gente vai começar a nossa aula aí e nós vamos refletir juntos, tá bom? E com atenção, meu querido, minha querida, acompanhe essa aula, tá bom? Que vai dar início às aulas do que virão, tá bom? Esse primeiro assunto é a introdução aos conteúdos que nós vamos estudar durante esse bimestre. Então, com muita atenção, acompanhe essa aula. Assunto: ética da modernidade à atualidade. Então, alunos, acompanhem aí esse conteúdo da página 4 à página 7, certo? Sou o professor Denilson. Meu aluno, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ética da modernidade à atualidade. Então,
nós vamos, de certa forma, continuar falando sobre a ética, dando continuação aos assuntos do bimestre anterior, tá? Falando sobre a ética, um assunto realmente muito importante em todas as épocas, hoje muito mais ainda importante a gente entender bem as questões éticas da modernidade, certo? E da atualidade. Quando está na internet, você sente livre para dizer algo que não diria pessoalmente, tá? Ponto de partida. Você sabe distinguir liberdade de expressão de discurso de ódio, tá? Discurso de ódio, como a gente sempre acompanha esse termo, né? Pelos meios de comunicação. A liberdade de expressão deve ser considerada uma questão ética. Por quê? Tá? Liberdade de expressão, a pessoa falar, escrever, proferir, expressar o seu pensamento, envolve a questão da ética. O que você acha, meu querido? Tá? Será que a pessoa, se a gente responder sim, tá? Isso dá o direito de a pessoa falar tudo o que quiser, escrever tudo o que quiser, se não é uma responsabilidade? Então, veja como é algo para a gente pensar seriamente, né? Tá? Porque às vezes, por que as pessoas às vezes sofrem consequências de suas falas, daquilo que escreve? Porque acha que liberdade é fazer tudo o que quer, falar tudo o que quer, do jeito que quer e como quer. Isso é senso comum, não é verdade? Isso é senso comum. Na verdade, não é bem por aí, certo? Você sabe que liberdade, quando se trata de liberdade, não é fazer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, não. Tá? As pessoas que afirmam isso estão enganadas, né? Precisa de mais leitura. E quando se trata da ética, muito mais ainda, não é verdade? Nesta unidade você conhecerá reflexões modernas e contemporâneas sobre a natureza da ação ética, seus fundamentos e seu alcance. Elas poderão ajudar você a encontrar as próprias respostas e questões éticas da atualidade. Então, tem muito assunto para a gente refletir, muito conteúdo aí para a gente debater e, de fato, ter uma visão ampla, real e segura do que é ética, do que também é liberdade, né? Sempre a questão da liberdade ela está muito presente nos assuntos de filosofia. Anteriormente você verificou que na antiguidade os gregos e os filósofos entenderam a busca do bem como realização da própria natureza, tá? Da natureza humana marcada pela racionalidade. Então, você que acompanhou bem a questão da busca do bem, das reflexões éticas, tá? Das virtudes, você viu que nós estudamos muito a questão da liberdade na perspectiva, refletindo também sobre as virtudes, sobretudo com Aristóteles. O que Aristóteles diz? Vamos relembrar um pouco. Aristóteles diz que o ser humano é um ser racional que tem como objetivo último da sua vida a felicidade. Então, a felicidade é o bem supremo. E na visão de Aristóteles, a pessoa adquire a felicidade vivendo as virtudes. E essa é uma ideia muito presente nos filósofos Platão, Aristóteles e Sócrates. Eles vão enfatizar muito a prática das virtudes, como a bondade, como a justiça, como a temperança, como o equilíbrio, tá? E na visão deles, vivendo essas virtudes, o ser humano vai conseguir ser feliz. E perceba que sempre a razão, a reflexão está sempre presente na filosofia desses filósofos, tá? Porque eles consideram que a razão é um caminho que o ser humano deve trilhar para poder alcançar as virtudes e, portanto, ser feliz. Na Idade Média,
A tendência racionalista continuou predominante, no entanto, a fé também passou a ser vista como fundamento da ação moralmente certa. Então veja que na Idade Média, na Idade Média já é um outro contexto, tá? Porém, eles vão enfatizar a vivência das virtudes como elementos importantes para ser feliz, porém eles vão acrescentar a vivência da fé, vão acrescentar a crença, uma religião, e nós vimos essa ideia muito presente na filosofia de Agostinho e Tomás de Aquino. É verdade que nós falamos sobre até a origem do mal Tomás de Aquino vai enfatizar a ideia o seguinte: o ser humano só vai ser feliz de fato na presença de Deus. Ele vai enfatizar que a realização plena do ser humano consiste em Deus, tá? Que fora de Deus, fora da espiritualidade, o ser humano ele estaria na imperfeição, tá? Essa é a ideia, tá, alunos? Mas vamos continuar, que tem muita coisa boa aí para a gente refletir. No pensamento moderno, as teorias filosóficas apontaram novos fundamentos para a ação ética, tá? Sempre falando da questão da ética, né? Como dever e atitude. Ainda assim, de modo geral, predominam as tendências racionalistas, tá? Ainda continua as tendências racionalistas e também a questão da fé. Então, a razão e a fé, elas continuam também no pensamento moderno, uma tendência muito forte como condição para o ser humano viver bem e ser considerado ético. Afinal, a ética contemporânea, agora sim, nós vamos entrar de fato no nosso momento, no nosso tempo, certo? Que diz o seguinte: ainda assim, de modo geral, predominam as tendências racionalistas, abaladas somente pelo pensamento contemporâneo. Afinal, a ética contemporânea desenvolveu suas reflexões considerando acontecimentos recentes e de grandes consequências para a humanidade, como as duas guerras mundiais, as crises políticas, as mudanças culturais, o desenvolvimento de tecnologias de intenso impacto sobre o comportamento humano. Então veja que tudo isso impactou muito, teve muita consequências em relação à conduta humana, tá? Sobretudo com o desenvolvimento das tecnologias, ciência muito avançada. Isso gerou um impacto muito grande no comportamento humano e sobre a vida. Sendo assim, a ética tematizada a liberdade, a responsabilidade Sendo assim, a ética tematiza a liberdade e a responsabilidade dos indivíduos em um mundo complexo, globalizado e marcado por contradições, as quais os ideais modernos de racionalidade e moralidade não conseguiram evitar ou solucionar. Então, nós vivemos um tempo onde a ética está passando por uma crise muito grande, por tanto avanço, tá? no aspecto da liberdade, tá? Acontecimentos terríveis que aconteceram ao longo da história, que está acontecendo, tudo isso parece que o ser humano ficou sem chão e sem direção, certo? Então a gente pode caracterizar esse nosso momento como uma crise ética também. Tantas crises a gente está vivendo, né? A crise ética também é um elemento que a gente precisa considerar e entender bem o momento presente. E aí nós vamos falar de um pensador muito importante. Já comentei sobre ele em outros momentos, falando da importância do seu pensamento, da importância
de nós estudarmos bem e compreender bem o pensamento dele, que é o Immanuel Kant, tá? Dever e lei moral, imperativo categórico, tudo isso na visão de Kant. Uma das tendências éticas mais importantes da modernidade foi elaborada por Immanuel Kant, tá? No século XVIII. Obra desse filósofo, a obra desse filósofo abrangia diversas áreas da filosofia. No âmbito da ética, ele se dedicou à busca dos fundamentos universais para a moralidade, o que levou a defender uma perspectiva racionalista. Então, como eu sempre digo para você, né, uma das características dos filósofos e da filosofia é a razão. Toda a reflexão deles está baseada na razão, na reflexão, tá? E Immanuel Kant ele vai falar sobre a ética, sobre a moral, sobre o comportamento na perspectiva racionalista. Vamos avançar que tem mais coisas aí para nós descobrirmos. Kant avaliava o ser humano como mal por natureza, embora ele identificasse no ser humano tendências para o bem. Essa ideia que Kant fala que o ser humano tem que o ser humano ele é mal por natureza, é uma ideia que ele teve, que foi influenciada por um filósofo, deixa eu lembrar aqui o nome dele, o filósofo David Hume, lembrei. David Hume disse que o ser humano o ser humano ele é mal por natureza. Então Kant de certa forma foi influenciado por ele, certo? E o que mais Kant vai dizer sobre a ética? Ele diz o seguinte: Kant concluiu que os atos movidos pela submissão da vontade às inclinações não poderiam ser vistos como ações livres, nem como ações morais, pois as causas dessas inclinações seriam extensas ao sujeito, mas graças à racionalidade, a vontade humana seria capaz de escolher aquilo que a razão classificasse como bom. Então, para Kant, toda a ação humana deve ser guiada pela razão, certo? E ele vai falar de dois conceitos muito importantes que se nós entendermos bem, nós vamos conseguir compreender a filosofia de Immanuel Kant de uma forma muito, muito clara, tá? Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar do imperativo categórico, certo? E vamos ler a próxima tela, que vai falar muito bem do imperativo categórico e do imperativo hipotético. Entendendo bem essas duas ideias de Kant, nós vamos entender a sua ética, certo? Que o estudo de Kant é muito grande e a gente precisa ir devagar para compreender bem suas ideias. Kant descreveu classes de mandamentos, olha a expressão, mandamentos dados pela razão, e descreveu que todo ato, no momento de inclinar-se, aparece a consciência moral, sob duas classes de mandamentos, que ele chama de imperativos hipotéticos e imperativos categóricos, e distingue esses dois conceitos como: imperativo hipotético são sempre subordinados a uma condição, ou seja, enunciam um mandamento subordinado a determinadas condições que deve ser seguido para obter um resultado. Como exemplo, se querer sarar, toma um remédio, tá? Então, isso consiste no imperativo hipotético, tá? Lógico, se a pessoa está doente e quer se curar, precisa fazer o tratamento.
certo? Então, isso é uma ideia muito comum, certo? Mas tem um outro imperativo que ele é mais impactante ainda, que ele envolve a ação constante do ser humano, que é o imperativo categórico. Por sua vez, é desvinculada de quaisquer condições e que foi colocado por Kant como: age de tal maneira que o motivo que te levou a agir possa ser convertido em lei universal. Olha a ética kantiana aí presente. Em outras palavras, ele diz o seguinte, que a nossa atitude, nosso agir tem que ser perfeito, tem que ser o melhor possível, ao ponto de a nossa atitude tornar uma lei universal, isto é, eu devo fazer o bem a todo instante, a todo momento, porque o bem ele é acolhido por todos em qualquer lugar do mundo, por isso que é imperativo, por isso que é universal. Legal, né? Exemplo, se desculpar, pedir perdão, relevar, ser bom, vamos pensar assim, ser bom. Será que é só na escola, é só em casa, é só no trabalho, ou é em qualquer lugar do mundo? A gente precisa ser bom e respeitar, considerar as pessoas, se precisa até perdoar, não é verdade? Será que essas são condutas que podem ser universais e de fato são? Perdoar, pedir desculpa, ser bom na perspectiva de Kantiana, são condutas boas que tem que se tornar uma lei universal. Todo mundo tem que repetir isso. Legal pensar assim, né? Então veja como uma ética kantiana ela é necessária para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, para a nossa vivência. Age de tal maneira que o motivo que te levou a agir possa ser convertido em uma lei universal. Isto é, querido aluno, a tua atitude tem que ser tão correta, tão boa, que ela vai ser um exemplo para todos, todo mundo tem que repetir e vai se tornar lei. Olha que falar de lei, certo? Então, veja como essa ideia de Kant, de fato, ela é necessária, ela é oportuna e ela é muito importante. A partir dessas ideias, por isso que ele fala de imperativo categórico, a partir, compreendido bem isso, você vai entender os outros pensamentos relacionados à ética kantiana e o próprio pensamento de Kant, certo, alunos? Vamos avançando. Além disso, no pensamento kantiano, o imperativo categórico para a ação moral, lei moral, consiste em somente seguir máximas, o que a gente pudesse admitir como lei universais, observando o ser humano sempre como um fim. Olha aí outra ideia importante. Observando o ser humano sempre como um fim, nunca como um meio, tá? Ou seja, agir sempre do mesmo modo esperado de todos numa situação semelhante. Então, hoje em dia, será que o pensamento de Kant, olhando assim de uma forma genérica para a nossa sociedade, para o nosso mundo, será que o ser humano em muitas situações, em alguns contextos, será que ele não é apenas um instrumento para muitas pessoas se darem bem? Será que a ética no mundo atual, o ser humano está sempre sendo considerado como um fim de respeito, de igualdade, de boas intenções, ou o ser humano
sobretudo aquelas classes menos favorecidas financeiramente, aquelas pessoas que têm poucas condições, sobretudo financeiras. Será que muitas vezes esse povo é utilizado como instrumento para outros se darem bem? Às vezes vocês já perceberam que às vezes muita gente se dá bem com a desgraça dos outros, né? Veja como o pensamento, a ética kantiana, ela é necessária, ela é importante para nós mesmos, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossas relações. Sempre ver o outro como um fim, não como um meio, tá? O meio. E de fato essa é a máxima kantiana, sempre ver o outro como um fim. E se a gente vê o outro como um fim, a gente vai agir sempre na perspectiva do bem, sempre na perspectiva ética. O nosso agir vai ser moral, vai ser correto, e o nosso agir vai se tornar uma lei universal, certo, alunos? E aí a gente conclui essa aula. Tem mais coisa para a gente refletir, mas vamos devagar, porque não adianta muita coisa ao mesmo tempo, senão a gente não compreende nada. Eu peço para você, meu querido, minha querida, se não leu o conteúdo da aula de hoje, leia, por favor, faça as suas marca aí as partes importantes que você considera no livro, e no outro momento a gente vai discutir e a gente vai voltar a essas questões, e também vamos continuar refletindo sobre a ética, sobre a filosofia de Kant, certo? Muito obrigado, fico por aqui. Um grande abraço do professor Denilson e até a próxima, se Deus quiser.